E nós recebemos aqui no estúdio o advogado Marco Aurélio Dantas, especialista em direito público, militante na área trabalhista há 28 anos. Ele já foi suplente de conselheiro da OAB Piauí, membro da Comissão Nacional de Direitos Difusos e também Coletivos. Nessa oportunidade, nós vamos conversar sobre um tema de grande repercussão social, que é a lei que dispõe sobre o afastamento das mulheres grávidas do trabalho presencial durante essa emergência de saúde pública, esses refluxos da pandemia, um tema que é de importância nacional em decorrência aí dessa onda do coronavírus. A Câmara dos Deputados, inclusive, ela aprovou agora na quarta-feira, dia 16, recentemente, o projeto que muda regras sobre esse trabalho das gestantes durante a pandemia e ainda em curso, não é? Porque a pandemia ainda está aí, não acabou, apesar da baixa dos números da mortalidade e também do contágio das infecções. E aí, prevendo a volta, né, desse retorno de trabalho das mulheres, é esse o tema que a gente vai conversar aqui com o Dr. Marcos. A proposta ela será enviada ainda para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas é um tema bastante atual. Doutor Marcos, boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio da TV Costa Norte. Obrigado pelo senhor ter reservado esse tempo aqui para conversar conosco. O que muda, hein, nesse trabalho das gestantes com as novas regras aprovadas no Congresso? Que importância tem essa lei para o momento? Boa tarde, Helder. Boa tarde, os telespectadores da TV da Costa Norte, tá? Aqui os parnaibanos, que sempre nos alegra quando a gente vem a Parnaíba. Assim, a Justiça do Trabalho, com essa pandemia, realmente trabalhou bastante. As medidas provisórias do governo fez com que a Justiça do Trabalho corresse atrás para entender o que era que o governo federal queria apresentar para a sociedade. E foi aquela correria, os advogados trabalhistas sempre estando com consultas das empresas para entender o que fazer numa situação daquelas que era uma coisa nova. A nossa pandemia já tem alguns anos, já estamos com 2 anos de pandemia e são 2 anos de modificação na legislação trabalhista, tá? E a gente sentia essa necessidade de uma legislação específica para as empregadas grávidas. O governo federal apresentou a legislação e simplesmente em 2 artigos diz que a empregada grávida tem que se afastar do trabalho e ser colocada no trabalho remoto. Isso foi uma loucura, porque em algumas situações é possível o empregador colocar a sua colaboradora em trabalho remoto, mas tem outras situações que é impossível colocar a trabalhadora num trabalho remoto e desenvolver o seu trabalho. Exemplos, as babás, por exemplo, as empregadas domésticas. Nós tínhamos muitas situações e muitas consultas com relação a isso. Doutor, o que eu faço com a minha empregada doméstica que está grávida e pela legislação ela tem que ficar em sua residência? E a gente começou a debater, nós advogados trabalhistas começamos a debater o que fazer. Em algumas situações você poderia colocar aquela empregada para, ao invés de ir para a sua residência, ela fazer a lavagem de uma roupa na residência dela também, que era possível, pelo texto da lei, era possível ela fazer isso. Mas ficou aquela coisa, muita gente sem saber o que fazer e muita gente não fazendo. A empregada continuava indo para casa e fazendo o seu trabalho. No comércio é mais diferente, porque tem fiscalizações da própria Ministério do Trabalho, fiscalizações da própria Procuradoria do Trabalho, que encontrava essas situações de ver uma colaboradora grávida e estar trabalhando. Então, isso poderia ocorrer uma autuação do Ministério do Trabalho e isso gera algumas multas, e são as mais altas com relação às multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Então, o comércio geralmente evita. Nas situações das domésticas, que é mais difícil a fiscalização, a gente vê essa lei sendo descumprida. Doutor Marco, quanto tempo dura esse afastamento da gestante? Então,
A lei, ela diz enquanto durar o estado de, vamos dizer, estado de calamidade, né? Enquanto perdurar essa situação de pandemia. Que hoje, Helder, é uma situação complicada, porque a gente não vai ver nenhum gestor dizer que está revogado aquele decreto que declarou pandemia. Hoje a gente não vai conseguir ver isso, nem do governo federal, e nenhum gestor municipal ou estadual dizer isso, que encerrou o estado de pandemia. Então, enquanto perdurar a gravidez ou o estado de pandemia, vamos dizer assim, porque se ela já tiver o neném, aí não, ela já vai para o auxílio maternidade, tá? Ela já vai perceber os valores dela do próprio INSS, não vai ter nenhum problema. Ocorre que, enquanto ela não tiver a criança, o empregador vai trabalhar, vai continuar pagando ela e tem que pagar o valor integral, tá? Pela legislação tem que pagar o valor integral, e aquele colaborador, se não tiver uma forma de ele prestar o seu serviço de forma remota, ele vai receber e não trabalhar, vamos dizer assim. Agora, doutor Marco, a gestante que se recusar a se vacinar, ela pode trabalhar de forma presencial? Perfeito, Helder. O que ocorreu? Quando ficou essa situação para os empregadores, eles cobraram aos nossos legisladores uma saída. Então, os legisladores começaram a ter que fazer uma nova lei, tá? Essa que está ainda para o presidente Bolsonaro sancionar, que diz o seguinte: tá, a gestante que já estiver imunizada, ela vai poder voltar ao trabalho presencial. Aquela que não quiser se imunizar, ela pode assinar um termo de compromisso dizendo que entende os riscos de trabalhar, mas que ela prefere o trabalho presencial do que um trabalho remoto. E aí é possível, sim, ela fazer um termo de compromisso e retornar. Claro, essa lei ainda não foi sancionada, nós estamos aguardando a sanção da lei pelo presidente da República. Mas é possível que ela seja sancionada. Doutor Marco, haverá aí uma mudança no salário da gestante durante esse afastamento? A legislação diz que tem que garantir o salário da forma que ela recebe. E isso também foi questionamento. Porque, assim, garantir o salário integral. Vamos lá, uma enfermeira, vamos pegar o exemplo de uma enfermeira, que recebe insalubridade e vamos dizer que ela também é uma plantonista que recebe algum adicional de noturno. Vamos pegar nessa situação. A legislação, ela diz que ela afastada, ela tem que garantir o valor integral da sua remuneração. Tá, quando ele diz remuneração, ele diz o salário e as gratificações de adicional de insalubridade e adicional noturno. Porque ele falou remuneração. E aí, se o hospital afasta aquela enfermeira porque está grávida e a legislação diz que ela tem que ser afastada, porém, não paga a insalubridade e o adicional noturno, porque ele diz, não, adicional noturno e insalubridade são questões relativas à prestação de serviço. Se ela não está prestando serviço no local insalubre ou não está prestando serviço na jornada de 20 às 5 da manhã, ela não teria direito, então, a adicional noturno. E aí, não vai pagar aquele adicional. Pode ser que aquele empregado queira questionar isso judicialmente. Ele dizer, olha, a legislação diz que é garantida a remuneração e não salário. Então, se ele fala em remuneração, seria até os adicionais. Agora, no caso da impossibilidade de realizar o trabalho remoto, a empresa ela deverá, mesmo assim, continuar pagando o salário da empregada grávida? Mesmo assim, vai ter que continuar pagando o salário da empregada grávida. Por isso que os nossos legisladores criaram uma nova forma de a empregada que já estiver imunizada, já tiver tomada 2, 3 doses da vacina, ela pode se declarar já imunizada e retornar ao trabalho presencial. E aquela que se recusa a tomar a vacina, e essa vacina já é disponibilizada naquele setor, naquela região que ela mora,
ela pode assinar um termo de responsabilidade e retornar ao trabalho presencial. Doutor Marco, nós agradecemos aqui as suas explicações sobre esse tema. O senhor que está aqui na cidade de Parnaíba e aproveitamos para tratar sobre isso. Agora, o senhor também é pré-candidato à lista sextupla indicada pela OAB Piauí para compor o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, pelo 5º Constitucional, na eleição que vai acontecer aí em abril. O que lhe motiva a concorrer a essa vaga? Então, Helder, entender o 5º Constitucional, o papel do 5º Constitucional, fez com que eu me habilitasse para essa vaga. O papel do 5º Constitucional é aquele escolhido pela OAB, porque nós temos duas situações, a escolha do Ministério Público do Trabalho, na situação do TRT, e uma indicada pela OAB. Então, analisando a função do 5º Constitucional, eu me senti habilitado. Eu tenho 28 anos de advocacia, militante na Justiça do Trabalho. Eu tenho notório saber jurídico, alguns entendem que tenho. Alguns precisam de vários documentos para provar o notório saber jurídico. Eu acho que o notório não precisa de documento para provar. Notório é notório. E me senti qualificado de colocar meu nome à disposição dos colegas advogados. E aí é aquela situação, vamos correr atrás dos colegas, porque nem todos conhecem você. Alguns que militam dentro da Justiça do Trabalho vai saber quem é o Dr. Marco Aurélio. Mas essa eleição não é apenas para os advogados trabalhistas, são para todos os advogados que vão votar. Então, estamos aqui em Parnaíba, eu estava me lembrando aqui que em outra situação, também pelo 5º Constitucional, um colega do escritório, o Dr. Ribeiro Magalhães, concorreu também ao TJ, na época era o TJ, e ele veio a essa emissora apresentar a sua candidatura. E eu me lembro, naquele dia, eu já acompanhava ele, desde aquele dia eu entendi dessa questão do 5º Constitucional, e eu dizia ainda, quando bem mais jovem, hoje eu já tenho alguma idade, dizer, eu também quando o TRT for abrir uma vaga, que o Dr. Jim fosse aposentar, eu vou concorrer. Então, desde aquela época, já surgiu essa ideia de estar colocando meu nome ao 5º Constitucional. E o que mais me chamou a atenção foi o Dr. Magalhães dizer que veio aqui a Parnaíba pedir as bênçãos da Nossa Senhora das Graças. Eu vou aproveitar para também ir à Igreja de Nossa Senhora das Graças, pedir a bênção dela nessa minha candidatura. Doutor Marco, como que o senhor acha que nesses 28 anos de advocacia, o seu currículo, dentre todos os temas que o senhor já trabalhou, pode agregar ao exercício do TRT no Piauí? Então, meu querido, olha só, conhecer a Justiça do Trabalho e não só a Teresina, eu fiz vários processos aqui em Parnaíba, vários processos em Floriano, vários processos em Oeiras, vários processos em todas, quase todas, porque Uruçuí eu acho que eu nunca fui. Eu acho que talvez seja a única vara do trabalho do Piauí que eu não tenho um processo. Vou até ver se eu mandei alguém lá do escritório, vou ver se tem algum processo lá de Uruçuí. Bom, então conhecer isso e saber as dificuldades de um advogado me fez me colocar à disposição da classe para ser o seu representante dentro daquele tribunal. Ver o advogado que passa 2 horas esperando para realizar uma audiência de conciliação, que ele senta na cadeira e simplesmente o juiz pergunta se tem uma possibilidade de compor e as partes dizem não e ele remarcar essa audiência, faz com que a gente coloque o nosso nome para dizer, olha, eu quero mudar isso. Com a pandemia, nós tivemos aí a introdução das audiências telepresenciais. E em alguns casos é fantástico a audiência telepresencial. No caso de um processo, de uma audiência para uma composição, eu acho perfeito. Por que a gente tem que passar 2, 3 horas aguardando uma audiência para chegar lá não ter uma possibilidade de composição e simplesmente remarcar uma audiência? Então, eu acho que as audiências de composição poderiam ser via videoconferência. As partes iam estar presentes e o juiz ia tentar, de uma forma melhor, compor esse acordo. Eu ainda tenho uma dificuldade na audiência de instrução.
quando aqui em Parnaíba, diferentemente de outras varas, nós temos uma fantástica situação. Assim, nós temos uma sala para testemunhas, nós temos uma sala virtual para os advogados, e aí, sim, é possível a gente entender que aquela instrução não houve nenhum fato por fora, e a gente sabe do que é que eu estou falando, todos os advogados que militam sabem do que é que eu estou falando, alguma interferência na pergunta ou na resposta daquele que está sendo ouvido. Mas, olha, eu não tenho mais como imaginar um tribunal sem uma sustentação oral via videoconferência. Porque isso possibilita aquele advogado lá de Corrente, ou mesmo daqui de Parnaíba, fazer a sua sustentação oral no TRT que fica em Teresina. Eu entendo que a audiência, a sustentação oral por videoconferência, ela tem que se manter. E, claro, que a presença do advogado dentro da corte também é importante. Então, a gente faria de forma híbrida. Aquele processo que vai ter naquela sessão o pregão, se o advogado preferir ir até a corte, que ele vai e faça a sua sustentação oral de forma presencial. Mas aquele advogado que está em Parnaíba, Corrente, Uruçuí, algum outro lugar do Piauí, quiser fazer a sua sustentação oral, ele possa fazer via teleconferência. Isso já é feito no Ceará. Eu passei quase uma manhã inteira aguardando um processo que eu fui o primeiro da pauta. Aliás, no Ceará, nas sessões, eles escolhem um dos advogados para saudar os demais advogados. E eu fui escolhido nesse dia para saudar os advogados. E eu fiquei na sessão o tempo todo. O meu processo foi o último da pauta. Ou seja, de 9 horas da manhã, a hora que estava marcada o início da sessão, até 1h30, que foi a hora que realmente chamou o meu processo para ser julgado. Mas perfeito, lá eles fazem presencial, o advogado pode ir diretamente à corte, e lá ele vai ter o telão para ele ver os demais desembargadores que não foram para a sessão, os desembargadores que foram para a sessão e os advogados no debate. Então, eu achei perfeito, eu acho que isso a gente tem que manter, mesmo com o fim da pandemia, manter essa possibilidade do advogado daqui, que não esteja em Teresina, possa fazer a sua sustentação. Para garantir essa maior celeridade processual. Celeridade processual e até mesmo a possibilidade de defender aquele interesse do cliente dele. Isso são observações que o senhor faz aí de acordo com o seu repertório. Agora, que modelo de atuação o senhor adotará se eleito? Então, eu entendo que essa vaga é da OAB. Eu, como representante do Quinto Constitucional, eu estou lá representando a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Eu vou ser a porta de entrada do advogado. O advogado, a qualquer momento, e isso não é uma coisa de Marco Aurélio, isso o CNJ decidiu. A qualquer momento, o juiz tem que atender o advogado, que esteja ou não despachando, que esteja ou não minutando qualquer despacho. Ele tem obrigação de receber o advogado por conta das prerrogativas do advogado. Isso não é só o meu gabinete, e o meu gabinete fará isso, se eu for eleito. Isso é uma determinação do CNJ. Mas um diferencial é cumprir isso, e ser uma porta da OAB, da subseção de Parnaíba, para os interesses institucionais da categoria. Eu vejo, assim, o Tribunal Regional do Trabalho, ele baixa uma resolução dizendo o seguinte: olha, a semana de formação dos nossos servidores vai ser de março, do dia tanto de março até o final da semana. Isso tem que ser tratado com os advogados. Isso tem que ser tratado com a OAB, porque se eu tenho de 7 de janeiro até o dia 20 de janeiro um período sem contar prazos, vamos utilizar isso para fazer a semana de formação dos servidores, que é muito importante. Mas vamos otimizar isso com a OAB e os advogados
para saber, olha, passar uma semana sem audiência pode ser prejudicial a vários advogados. Há algum tempo atrás, nós, advogados, pedíamos para a OAB um período de julho, às vezes a primeira semana, a segunda semana de julho, sem contar prazo ou que não tivesse audiências, que era aquelas férias dos advogados. Ainda bem que agora com o novo CPC a gente pelo menos tem aquele período do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, né? Então os advogados agora têm um período que pode dizer que tem férias. Mas o bom mesmo aqui do Piauí é julho, aqui na praia, aqui no Luiz Correia. Então a gente também não pode esquecer esse período. Então se for a necessidade ainda de ter essa semana de formação, vamos utilizar esse período. É isso que eu quero levar para o tribunal, é essa porta de entrada, é esse diálogo entre o advogado, entre a Associação dos Advogados Trabalhistas do Piauí, entre a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Piauí, é a subseção daqui de Parnaíba dizer, olha, doutor Marco Aurélio, desembargador Marco Aurélio, aqui em Parnaíba funciona do jeito que o juiz, o doutor Villanova, está querendo implantar. Colocar uma sala que vai ficar o juiz, colocar uma sala que vai ficar o advogado da parte reclamante, uma sala da parte do advogado reclamado e uma sala para ouvir a testemunha. Se isso está dando certo aqui em Parnaíba, por que dizer que não pode ser assim, porque isso não pode ser em Teresina, porque isso não pode ser em Oeiras, porque isso não pode ser em Floriano? Tá, mas Parnaíba está dando certo? Tá. Pois vamos pensar em adotar isso em Parnaíba, que não seja adotado nas outras varas, mas que naquela que está dando certo, e todos os advogados, porque a subseção de Parnaíba veio até o gabinete e diz que realmente está dando certo, mantém-se isso em Parnaíba. Doutor Marcos, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, as explicações sobre as novas regras para a vida das gestantes trabalhadoras agora nesse momento, esses esclarecimentos também sobre a sua candidatura e também a possibilidade de encaminhamento para o Tribunal Regional do Trabalho. E para finalizar, eu gostaria de lhe perguntar qual é a mensagem que o senhor deixa aos advogados e advogadas aqui da planície litorânea, sabendo que estes e estas são os que lhe escolherão inicialmente o próximo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e também a sociedade. Então, nós nos colocamos em 15 nomes para a escolha dos advogados, tá? Desses 15 nomes, a comissão vai analisar se a documentação toda está correta e vai homologar essas candidaturas. Se alguém não tiver juntado a documentação correta, não terá seu nome homologado, então diminui esse número de 15. Mas é muito importante que todos os advogados participem desse pleito. Até porque você tem que saber que você está votando em alguém que vai estar lhe representando lá perante a corte. Acho que a capacidade técnica todos vão ter. Não vou, pelo menos desses 15 que se apresentam, não tenho que falar de capacidade técnica. Então você tem que analisar a situação daquele que realmente conhece o tribunal, daquele que realmente conhece as necessidades dos advogados, daqueles que conhecem o dia a dia do advogado. É isso que eu digo e é isso que eu coloco o meu nome à disposição, que é uma pessoa que há 28 anos dentro da Justiça do Trabalho. E assim, sabendo até que o nosso amigo repórter é inscrito na OAB, eu já vou começar logo a lhe pedir seu voto. Não preciso você se comprometer agora, mas espero que tenha convencido você também para votar na gente. Doutor Marco, eu gostaria mais uma vez de lhe agradecer, lhe desejar sucesso nessa caminhada, né, de encaminhamento aí para essas eleições do 5º Constitucional pela vaga da OAB ao TRT do Piauí. Uma ótima tarde para o senhor, um bom final de semana também. Obrigado.